meus amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, 47 mil pessoas acompanharam a segunda vitória do Mengão no Campeonato Brasileiro. 2-0 em cima do Cruzeiro, mas suou para confirmar a vitória. Antes de falar mais sobre esse resultado interessantíssimo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 modalidades para você escolher: R$ 2,99, R$ 6,99, R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Para começo de conversa, você tem um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, emojis para usar em qualquer uma das lives do Covil, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver, sorteios exclusivos e um grupo de WhatsApp onde você troca ideia com outros membros do Covil espalhados pelo planeta Terra e fica sabendo em primeiríssima mão as notícias do mais querido do Brasil. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro, escolhe aquele plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte desta família. Agora sim, vamos falar de mais uma vitória do Mengão, a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro. Quinta rodada, mas é o 4º jogo do Mengão. Vamos lembrar que o jogo contra o Mirassol foi adiado e ainda não tem data para ser realizado. A CBF precisa remarcar essa partida. Para esse jogo aqui no Maracanã, dos 2 campeões estaduais, o campeão mineiro contra o campeão carioca, o Flamengo estava com apenas 2 desfalques. Além do Saul, que ainda se recupera de cirurgia, o Bruno Henrique segue fora por conta de uma pubalgia. Já o Cruzeiro veio com 6 desfalques, entre eles o Caio Jorge, artilheiro do último Brasileirão e da última Copa do Brasil. Então ele já é meio time do Cruzeiro, essa que é a grande verdade. Outros desfalques por conta de lesão e de suspensão. Então o Flamengo entrou mais do que nunca favorito para esse jogo. O Tite, que segue balançando no Cruzeiro, que pode nessa quinta-feira se tornar a lanterna do campeonato. O Flamengo deu uma ajudinha para o Vasco, que vai jogar contra o Palmeiras, que pode ajudar o Flamengo, veja só, a poucos quilômetros daqui em São Cristóvão, em São Januário, nessa quinta-feira. Bom, o Cruzeiro, que é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Vasco está na lanterna, pode sair nessa quinta-feira. Inclusive, eles se enfrentam no domingo. O final de semana também terá o Flamengo entrando em campo, mas aí contra o Botafogo, lá no estádio Newton Santos. Para essa partida, entramos em campo com poucas alterações, um time bem parecido com o ideal do Leonardo Jardim. Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, surpreendendo a todos. Léo Ortiz e Léo Pereira formaram a zaga com Alexandro na lateral esquerda. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, talvez aí o meio-campo titular, ideal do português. E lá na frente, Lucas Paquetá na ala direita, Everton Cebolinha na esquerda e Pedro centralizado. O Flamengo começou em cima logo nos primeiros segundos de partida. Teve uma bola na trave, se eu não me engano, do Léo Ortiz. E no minuto seguinte, o Pedro recebe a bola na área e manda para o fundo da rede. Com 4 minutos de jogo, o Mengão já estava na frente do placar. E foram 15, 20 minutos avassaladores que deram ali notas do Flamengo de 2025, com muita pressão, muita marcação em cima, sufocando o time adversário, não deixando o adversário respirar nem sequer no seu próprio campo de defesa. Foi muito bem montada a marcação pelo Leonardo Jardim, mas o time perdeu fôlego rapidamente, com 20, 30 minutos o Cruzeiro também passou a entrar na partida. O Rossi fez a primeira defesa com 20 minutos de jogo, para você ter uma ideia. Mas o Cruzeiro aprendeu a jogar com esse Flamengo sufocante e começou a tomar alguns espaços, depois de meia hora que o Cruzeiro de fato entrou na partida. E logo depois, o VAR acabou salvando a arbitragem paulista do Flávio Rodrigues de Souza de cometer uma cagada monumental. Aqui, mais ou menos, na intermediária de ataque do Flamengo, o Cebolinha saiu num contra-ataque contra o Matheus Henrique. Ele escorrega, o Matheus Henrique escorrega e ali se embanana com o Cebolinha. A arbitragem não só deu falta, como deu cartão vermelho num lance que não aconteceu absolutamente nada. Se fosse para marcar falta de alguém, seria do Cebolinha e não do jogador do Cruzeiro. Não era a famosa clara e manifesta possibilidade de gol. Então o VAR do Caio Max Augusto Vieira, goiano, acabou salvando a arbitragem paulista de mutilar o Cruzeiro com 32 do primeiro tempo, e seria um lance para dar muito pano para a manga a semana inteira. Que bom que a arbitragem fez o certo e não expulsou o jogador cruzeirense.
No segundo tempo, o Flamengo seguiu indo em cima do Cruzeiro, mas não conseguia concluir corretamente as oportunidades que acabava criando, né? Aliás, no final do primeiro tempo, o Flamengo foi muito mais reativo, preso no seu campo de defesa, chamando o Cruzeiro num jogo muito perigoso. No segundo tempo, pouca coisa mudou, até que o Jardim partiu para as alterações. Aos 19 do segundo tempo, saiu o Cebolinha para a entrada do Samuel Lino, normal, né? 6 por meia dúzia, sai um ponto esquerda por outro. Lino não teve a melhor das suas partidas, se bem que eu fico me perguntando quando é que ele vai estrear pelo Flamengo, né? Pelo peso de ouro a qual foi contratado, o Lino não está jogando absolutamente nada e está amargando o banco muito bem amargado. Aos 28 saíram Lucas Paquetá e Emerson Royal para as entradas de Carrascal e Varela, né? De novo, 6 por meia dúzia, né? Sai um ponta direita por outro e um lateral direito também por outro. O Cruzeiro passou a pressionar muito o time do Flamengo, passou a merecer o empate e o Cássio acabou saindo lesionado, né? Entrou o Matheus Cunha, que até 31 de dezembro era jogador do Flamengo, mais uma lei do ex. Por falar em lei do ex, eu estou esquecendo de falar do principal. Meus amigos, o que o Gerson foi vaiado, chamado de mercenário, o pai dele, o atleta Marcão, estava aqui nos camarotes pertinho de onde eu estou, teve que sair escorraçado, né, porque estava sendo muito hostilizado pela torcida. O Gerson foi vaiado a cada toque na bola e até quando o telão mostrou ele no banco de reservas com aquela cara de puto da vida, o torcedor partiu para a vaia. A marcação foi em cima e fica o recado, né, meus amigos? Num dia você é ídolo máximo do Flamengo, um dos maiores da história centenária do Flamengo e capitão de diversas conquistas. No outro, você pisa aqui no Maracanã, é vaiado, chamado de mercenário e seu pai tem que sair escoltado por seguranças. Tamanho a revolta do torcedor rubro-negro com aquele que se vendeu para a Rússia e depois, quando veio para o Brasil, escolheu jogar num adversário direto do Flamengo na briga por títulos. Cada um faz o que quiser da própria vida, não é mesmo? Da própria carreira, né? Jogou fora a carreira, jogou fora uma vaga certa na Copa do Mundo e agora está tentando recuperar o estrago. Mas eu falava, né, sobre a torcida que ficou no pé do Gerson o jogo inteiro. O Cruzeiro merecia o empate no segundo tempo, começou a pressionar. O Rossi teve que fazer catimba, meus amigos. O argentino do time teve que fazer uma catimba para segurar o jogo, porque o Flamengo estava numa condição periclitante no final do jogo, estava se arriscando demais a tomar o empate e o Jardim não tomava providências. Aliás, a última providência que o Jardim tomou foi aos 40 do segundo tempo, saídas do Pedro e do Arrascaeta, estava se arrastando em campo, essa que é a grande verdade, para as entradas do Alacian e do Luiz Araújo. Correria, coração na ponta da chuteira e é isso o que temos para o final do jogo. O Flamengo sofreu muito pobre tecnicamente, parecia que eu estava vendo o Flamengo do Tite, né? O Tite que estava aqui presente no Maracanã, não sabemos até quando será técnico do Cruzeiro, mas o fato é que o Flamengo está jogando muito pobre tecnicamente. Aí me lembrou o Flamengo de 2024, de antes da chegada do Felipe Luiz, modorrento, com saída de bola lenta, ruim demais. Estava escrito que o Cruzeiro ia empatar o jogo no final da partida, mas aos 51 do segundo tempo, o Carrascal, depois de perder um lance, né, na entrada da área e ser vaiado pelo torcedor, 30 segundos depois a bola volta no pé dele, ele sai em velocidade e na cara do Matheus Cunha dá aquela cavadinha para meter o 2-0, sacramentar o resultado e confirmar a vitória do Mengão. 2-0 e veja como são as coisas. Começamos mal no Brasileirão, derrota para o São Paulo, empate aqui no Maracanã contra o Internacional, torcedor pressionando, resultados muito ruins. Aí a gente consegue a primeira vitória lá em Salvador contra o Vitória, sofrida, chorada. Hoje também mais uma vitória muito sofrida, confirmada nos instantes finais do jogo. E o Flamengo, você piscou e o Flamengo já tem 7 pontos no Brasileirão. O líder nesse momento, São Paulo e Palmeiras, tem 10. Palmeiras ainda joga na rodada. Se perder para o Vasco, vai continuar com 10. E com um jogo a mais que o Flamengo, o futebol brasileiro é maravilhoso, meus amigos. O Flamengo já está de volta na briga pelo título. Quem sabe a gente busque no final do ano o decacampeonato brasileiro. É bom lembrar, 9 taças, sem fax, só o Mengão é que tem.
Como eu disse, o próximo jogo do mais querido do Brasil será no estádio Newton Santos. O Botafogo será nosso adversário sábado, 8h30 da noite. O tapetinho do Newton Santos é o palco do próximo show do Mengão. Dizem as más línguas que o técnico dele está podre para cair se perder para o Mengão. Então vamos lá buscar mais uma vitória em cima do freguês, que é nome de bairro e só isso. Grande abraço a todos, até a próxima. Domingo tem mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Tchau, tchau, até a próxima. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.